Vamos começar o culto dessa noite. Hoje a chuvinha atrapalhou, né? O pessoal chegar no horário, mas aos pouquinhos o pessoal vem chegando aí ainda. Vamos começar orando, vamos entregar nosso culto dessa noite ao Senhor, para que Ele possa falar aos nossos corações aquilo que a gente precisa nesta noite. Vamos deixar o que a semana passada trouxe de problemas, de dificuldades, vamos entregar na presença dEle as bênçãos também que Ele nos proporcionou durante a semana. Vamos agradecer e vamos nos preparar nosso coração para que nós possamos ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar conosco. Tinha tanto lugar que você está hoje, inclusive na sua casa, assim que você vê as chuvinhas, você fala: sério? O culto vai ser transmitido online? Vou ficar. Mas nós temos a promessa que aonde um ou dois estiverem unidos, não é? Então, sabendo disso, Senhor, nós queremos entregar, ó Pai, essa noite nas Tuas mãos, ó Deus. Nós queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos. Nós abrimos, ó Deus, o nosso espírito para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ó Pai. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que nós só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, o Senhor cuidou de nós. E nós te pedimos, ó Deus, vem e fala conosco aquilo que o Senhor quer. Silencia, ó Deus, todas as outras vozes. Silencia o nosso próprio eu, para que nós possamos ouvir somente o Senhor. Que nós estamos aqui, ó Deus, com o intuito de ouvir a Tua voz e Te adorar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Amém? Amém. Então vamos adorar.
chegou já avisando que chegou. E eu estava ouvindo uma pregação sobre isso. Vocês sabem que a Bíblia é aquela coisa de ter como se fosse uma nota, sabe? Que vai se repetindo, assim. E existe um ritmo que Deus construiu na narrativa da nossa própria história como povo de Deus. Que é o povo clama, Deus traz a libertação, depois Ele traz a restauração e aí começa tudo de novo. Só que às vezes nós temos a impressão, assim como aquele povo que estava lá no Egito, de pensar que nem tem um meme falando só dia de luta, só dia de luta, só dia de luta, dia de luta, dia de luta e cadê o dia de glória? Só Deus. Mas se você está clamando, já é o primeiro passo, porque nós esquecemos que o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é poder. Ele é a arma e o escudo daquele que nele confia. Não existe na história um povo que clamou e Deus virou as costas. Até que não era justo, até que não estava andando com ele mesmo foi lá e resgatou ele de Deus. Você que tem clamado a ele, você acha que ele não está ouvindo? Você acha que ele não vai vir em socorro? Você acha que ele não vai trazer libertação? Se você hoje, essa noite, está precisando de que ele persiga os seus inimigos, que ele alcance, que ele destrua, é o momento de você cantar isso agora, com convicção. Amém? Então vamos cantar Caminho de Deus Perfeito. glorificá-lo ainda mais.
E essa música fala, quando Deus nos libertou, tudo parecia um sonho. Imagina aquele povo lá no Egito, anos e anos e anos como escravos, achando que a vida não seria, eu nasci assim. Síndrome de bebê, eu nasci assim, eu cresci assim. Você é escravo para sempre. Mas ele veio em favor do seu povo. E assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Cantaram e dançaram, glorificando ao Senhor. Porque é isso que Ele faz. Quando Ele vem nos resgata, não há outra coisa a fazer para nos ser glorificados por Ele. Amém? devolvemos a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Não porque nós nos sentimos forçados, não porque os outros vão falar que não estou entregando disso, mas como oferta, como uma forma de gratidão pelo que Ele tem feito em nossa vida. Se você está nos visitando essa noite, você não precisa se sentir obrigado, mas se o Senhor está tocando seu coração agora, nós temos aqui o desafilaço na frente, você pode trazer
e ofertar ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. Amém? Aproveitem, já que nós temos visitantes e como nós somos poucos, vamos cantar essa música, dizendo que é muito bom nós estarmos aqui e para que você possa mostrar que é realmente bom estarmos aqui, cumprimente um ao outro, dá um abraço, ficou a semana toda sem ver. Aproveita, pergunta se está tudo bem, enquanto nós cantamos essa música, amém? E às vezes você está pedindo a Deus para que Ele venha e que Ele faça algo na sua vida. Há momentos que você acha que não vai dar certo. Mas é naquele momento que você está no deserto que você vai ter a oportunidade de clamar pelo nome dEle, de o adorar, de ter comunhão com Ele. E Ele vem. E Ele te ajuda a carregar essa cruz. Ele te ajuda a passar pelo deserto. Enquanto aquilo que você tem pedido não acontece
Obrigada, Pai, porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor prometeu, Pai, que o seu fardo é leve, Pai, que o Senhor carregaria conosco o nosso cruz, Pai, que o Senhor nos ajudaria a passar por isso, Pai. Obrigada, Deus, por nunca nos abandonar. Obrigada, Deus, por nos lembrar, Deus, que o Senhor está sempre presente na conta das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Quantos são os momentos que nós passamos, nossos desertos, situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e que nós somos tentados mesmo a olhar atrás, se não for a presença, poder e misericórdia do Senhor na nossa vida. Nós somos tentados a isso todo dia. Então, Satanás fez isso com Jesus na tentação, né? Propondo a ele que o adorasse, abrindo mão da sua glória. Então nós precisamos estar firmados nesta verdade do Senhor na nossa vida. Nós temos as dificuldades, passamos pelos vales, desertos e diversos momentos da nossa vida que nós enfrentamos, mas é nessa hora que a nossa fé, ela realmente é provada, é que nós definimos quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Então espero que nesta noite nós saímos daqui com a nossa fé renovada no Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler o texto que nós lemos na semana passada. Estará na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos 17 até o versículo de número 21, onde nós encontramos o seguinte: Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao corpo glorioso. Senhor, nós estamos diante da tua presença nesta noite e clamamos ao Senhor que nesse instante o Senhor abra o nosso coração
para nos desvendar a Tua Palavra, que a Palavra viva do Senhor possa produzir algo novo em cada um de nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, nesse tempo, quando se volta os pensamentos para a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz e a sua morte e ressurreição, domingo passado, a gente começou a falar um pouco sobre essa expressão que Paulo diz aqui no versículo 18, já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava por causa de ver a indiferença que as pessoas tinham para com a obra da cruz de Cristo por eles. Interessante que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. A ênfase dessa carta aos Filipenses é a alegria. Paulo escreveu essa carta possivelmente no ano 60 da nossa era, e segundo alguns dados importantes, essa carta foi sendo escrita no ano 60, foi apenas 30 anos, menos de 30 anos depois da morte de Jesus. E naquele tempo, 30 anos após, as pessoas já estavam ignorando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo trata dessa carta, chamada Epístola da Alegria, e durante pelo menos 16 vezes a palavra alegria aparece em toda essa carta, nos seus 4 capítulos. Mas de uma forma específica, nesse capítulo 3, ele aqui deixa o termo alegria para falar das suas próprias lágrimas, do seu próprio choro. Não um choro ocasionado por causa de algo que ele estivesse sentindo, mas por causa de algo que ele estava vendo acontecer. Essa indiferença que as pessoas estavam tendo com a obra salvadora de Jesus Cristo. E aí Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. E o que entristecia muito o coração de Paulo, fazia chorar por causa disso, é porque ele havia entendido o que iria acontecer com essas pessoas. Embora conhecedores da vida de Jesus, ignoravam a cruz de Cristo e transformavam a sua vida em algo destrutivo. E ele usa aqui a expressão, ele diz assim: olha, o destino que essas pessoas terão é da perdição. E eu disse na semana passada que Paulo não está tratando aqui com a comunidade da cidade de Filipos, ele está tratando ali com a igreja de Filipos. Ele diz assim que essas pessoas que se tornaram inimigos da cruz de Cristo estavam nas próprias igrejas, da própria igreja. Ele diz, embora estando na própria igreja, elas estão com o destino deles definido para a perdição se não se arrependerem, porque eles criaram para si um Deus. O Deus deles é o seu próprio estômago ou os seus próprios prazeres. E ele vai dizer o seguinte, que além disso, essas mesmas pessoas, elas passam a ter orgulho daquelas coisas que são vergonhosas, aquilo que envergonham as demais pessoas e sobretudo ao Senhor. E ele conclui o versículo 19 dizendo o seguinte: essas pessoas
só pensam nas coisas terrenas. É como se Paulo estivesse fazendo um diagnóstico da igreja nos tempos atuais. Nós estamos presenciando a cada momento essas atitudes na vida das pessoas. Essa indiferença com a cruz de Cristo. Lembram desta cruz de Cristo numa semana chamada Santa, mas não no sentido de que esta palavra da cruz de Cristo seja algo transformador para ela, mas sim apenas uma data comemorativa, que elas se lembram dela nesse tempo. Então, meus queridos, quando nós paramos para observar então esses inimigos da cruz de Cristo, a gente fez uma abordagem, está no vídeo ali na página da igreja da semana passada, uma abordagem sobre todo o texto. Hoje a gente não vai entrar nele, mas vamos lembrar que alguns inimigos que cercam a nossa vida, os quais o diabo se utiliza deles para nos fazer inimigos da cruz de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com eles, muito cuidado, estar atentos a essas ciladas que o diabo procura armar para que nós venhamos então a nos tornar inimigos da cruz de Cristo, embora sabendo quem foi Jesus e aquilo que ele fez por nós. Nós citamos alguns nomes na semana passada. Um deles que nós citamos é a questão do mundanismo, que fez uma abordagem bem detalhada sobre esse mundanismo na semana passada. Não vamos voltá-lo. Vimos também um segundo inimigo da cruz de Cristo, que ele está muito evidente na vida das pessoas desse século XXI, que é a carnalidade. Serem satisfeitos com a sua própria carne, conforme Paulo nos lembra aqui. Pessoas cujo Deus é o estômago, gostam daquelas coisas que são vergonhosas, só pensam nas coisas que são terrenas, porque há uma dominação de uma carnalidade intensa nessas pessoas, e por isso elas se tornam inimigas da cruz de Cristo. Mas uma outra coisa que transforma as pessoas em inimigas da cruz de Cristo, eu quero destacá-la nesta noite para os irmãos, é a incredulidade. Incredulidade mesmo dentro das nossas próprias igrejas. Em Romanos capítulo 11, no versículo 28, Paulo fala sobre o povo de Israel, fazendo um relato da nação israelita, que havia rejeitado o Messias. E o versículo 28, ele diz assim: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Paulo está dizendo aqui o seguinte: os judeus eram amados pelo Pai quanto à eleição, como nação eleita, como nação escolhida por Deus. Mas o que dizia a respeito à questão do Evangelho, eles se tornavam inimigos porque eles não aceitavam um Evangelho em que a ênfase fosse um Salvador que morreu na cruz. Eles não aceitavam essa condenação de morte de cruz, ao mesmo tempo sendo o Messias que eles estavam aguardando, porque aguardavam anteriormente o Messias que seria para eles o libertador político do domínio romano que estava sobre eles. Esse Jesus veio, realizou milagres, maravilhas, salvou, curou muitas pessoas. Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, mas eles não acreditavam nessa verdade, porque um condenado à crucificação, na visão deles, era alguém que não era digno de crédito
qualquer. Para eles, o Messias jamais aceitaria passar por esse processo de humilhação, mas ele seria o rei libertador para eles. Então, eles não entendiam muito bem isso, então, por isso, havia essa rejeição. Meus queridos, a incredulidade, sabemos que era a falta de um exercício da fé. Então, quando deixamos de exercer a nossa fé verdadeiramente no Senhor, na obra salvadora, redentora dele na cruz por cada um de nós, a ponto de transformar radicalmente a nossa vida, o que ocorre é que nós nos tornamos incrédulos. Vejam que o Senhor havia tirado a nação israelita lá do Egito, mais de 600 mil pessoas atravessaram o Mar Vermelho, acamparam, o Senhor começou a suprir as necessidades deles em todos os momentos, não faltando nada para eles. Mas com frequência o Senhor vai condenar o ato de incredulidade deles, porque eles reclamam: lá no Egito era tão bom porque tinha isso, aquilo outro, e se esqueciam que o Deus da provisão estava com eles, não criam no poder verdadeiro de Deus na vida deles. A situação ficou tão terrível que o Senhor vai definir então o seguinte: essa geração incrédula e perversa não herdará a terra de Canaã. Um lugar que eles poderiam fazer um percurso de 11 dias. Aquela geração começou a andar em círculos, voltando, indo e voltando pelo caminho do Mar Vermelho. E foram 40 anos de peregrinação, até que aquela geração incrédula que rejeitou o cuidado de Deus toda padecesse, toda morresse ali no deserto, e surgisse uma nova geração. Daquela geração o Senhor preserva Josué e Caleb, e ali uma nova geração vai então herdar a terra de Canaã, por causa da incredulidade. Meus queridos, a incredulidade, ela pode afastar você de receber as bênçãos preparadas pelo Senhor para cada um de nós. Veja que no texto que nós lemos, Paulo nos diz aqui que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas muitos creem nisto poeticamente, mas no exercício da fé não exercitam essa fé a ponto de esperar esse Salvador e deixam-se levar por esse mundo que nós vivemos, essas armadilhas que o diabo coloca para cada uma das pessoas, e começam então a exercer uma incredulidade. Passam a se basear em conceitos, em filosofias humanas, e deixam a palavra de Deus de lado. Deixam de crer na veracidade da palavra de Deus, acreditam mais em palavra de homens do que realmente na palavra de Deus. E é exatamente isso que Satanás quer que nós façamos. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jesus lá no deserto, e tem obtido êxito com muitas pessoas nos tempos em que nós estamos hoje vivendo, onde ele tem implantado uma cultura de incredulidade no coração das pessoas, embora dentro das próprias igrejas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu quero ler com você aí alguns versículos. Jesus conta a partir do versículo 24 uma parábola, a parábola do joio. Nós vamos ver só o início dela.
Versículo 24 diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Então preste atenção: o reino de Deus é comparável com aquele homem que semeia boas sementes. Boas sementes produzem bons frutos. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram ao Senhor: não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Aí o versículo 28 ele responde assim: um inimigo fez isso, respondeu ele. E aí ele vai perguntar se quer que tira o joio do meio do trigo. Ele diz: não, deixa eles crescerem juntos, porque no momento de arrancar o joio você pode também arrancar o trigo junto com ele. Isso aqui nos lembra, meus irmãos, exatamente esse tempo que vivemos. Jesus está dizendo aqui a respeito de reino dos céus. Pessoas que estão vivendo a cada dia, preparando-se para viver nesse reino. Veio a boa semente, a palavra de Deus foi semeada no coração das pessoas. Essa semente produziu frutos por algum tempo, mas juntamente com essas boas sementes, o joio ele é muito parecido com o trigo na sua folhagem. O que diferencia ele apenas são os frutos que ele não produz. Então ele diz o seguinte: então eles cresceram juntos. O crescimento deles juntos ali confundia muito aqueles homens. A pergunta deles era: vamos arrancar o joio? Porque sempre a gente quer tirar aquilo que é nocivo de perto de nós. Mas Jesus disse: não, deixa ele lá. Quem semeou esse joio foi o inimigo. Mas pode deixar ele lá, nós não vamos arrancá-lo agora. Vai chegar um momento em que esse joio será colhido. E quando ele for colhido, Jesus vai dizer que esse joio, ao ser colhido, ele é queimado, lançado no fogo para ser queimado, não tem utilidade alguma. O trigo, sim, ele produz o fruto. Meus queridos, então nós temos que ter um cuidado muito grande na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Satanás não se limita a simplesmente nos ver querendo produzir frutos. Ele vai tentar nos dissuadir dos nossos frutos. Nós não podemos aceitar isto, e nós também não podemos impedir que ele tente. Por mais que nós peçamos, ele vai tentar-nos, porque estamos no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Enquanto estamos aqui, nós somos tentados de todas as formas. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Satanás ele vai sempre semear o seu joio, apresentar algo que parece que são coisas boas, vai te oferecer coisas no seu dia a dia que parecem agradáveis, coisas que parecem inocentes, coisas que não são nocivas quaisquer na sua vida, e fazer com que você possa se adaptar ao joio, como se ele fosse bom. Mas vai chegar o dia da colheita, meus irmãos. Quem vai fazer essa colheita é o próprio Jesus Cristo.
e vai separar o trigo do joio, e vai separar aquele que exerceu uma fé verdadeira em Jesus, e a esses, e para esses, é que Paulo diz que a nossa morada está reservada nos céus. É para esses que o Senhor nos vê produzindo frutos, e que Ele diz: olha, essas pessoas estarão então herdando o reino dos céus. Mas aqueles que se acomodaram com o joio, viveram uma vida cristã de aparência, mas sem frutos, ele será colhido e lançado no fundo. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Serão lançados aqueles que, embora conhecedores, Paulo diz, o fim deles é a perdição, porque se tornaram inimigo da cruz de Cristo, porque não produzem frutos, porque exercitam uma incredulidade sem tamanho na sua vida. Então, meus queridos, precisamos romper com a incredulidade, voltar para a palavra do Senhor. Precisamos, meus irmãos, deixar aquilo que é aparente para vivermos aquilo que é verdadeiro. Entendemos que a crucificação de Jesus por nós foi algo para gerar transformação na nossa vida, para sempre nos levar a nos tornar frutíferos, então, na sua obra. Eu quero destacar apenas mais um dos inimigos da cruz de Cristo e nós concluímos, que é o egoísmo, uma característica do século em que nós vivemos. Vemos uma época caracterizada pelo egoísmo, onde as pessoas só querem viver para si próprias. Seus interesses são pessoais. Não há o interesse no outro ou na obra de Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nós vemos assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas Bíblias trazem aqui a palavra tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Paulo fala aqui de últimos dias. Quando nós olhamos Mateus capítulo 24, os sinais que Jesus apresentou como últimos dias estão ali relacionados exatamente àquilo que nós estamos vendo acontecer no céu, na terra, na natureza, em todos os lugares. Agora veja o que Paulo continua dizendo: nesses últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E a Bíblia nos diz que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Essas características aqui, que começa com o egoísmo, são quase todas derivadas do egoísmo. Todas elas lembram pessoas que são egoístas, que desenvolvem todas essas características na sua vida. Porque
porque elas passam a viver em função de si próprias. Pessoas que não conhecem o que é o significado do amor que Deus teve por ela, ao enviar Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz, se entregou por amor a cada um de nós. A pessoa egoísta, ela não ama ninguém e nada, ela só ama a si própria. A pessoa egoísta, ela só ama a si própria, ela não ama ninguém. Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, Jesus fala sobre o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Segundo mandamento, igual a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então veja, Jesus vai dizer aqui para nós o seguinte: aquele que realmente não é inimigo da cruz é alguém que aprendeu a amar. O amor, primeiro a Deus, faz com que você reconheça a obra salvadora de Jesus em você, a ponto de você abrir mão do egoísmo, dessa característica que pode ser destrutiva na sua vida, porque você começa por amar a Deus. Esse amor a Deus, ele é concretizado em nossa vida quando nós aprendemos a amar os nossos irmãos. Porque a Bíblia nos diz assim, vamos dizer assim: se eu digo que eu amo a Deus, mas eu aborreço ou eu odeio os meus irmãos, eu sou o quê? Isso o quê? Mentiroso. Porque se você não ama ao seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Então veja, é preciso que nós entendamos, meus queridos irmãos, que a pessoa egoísta, ela não consegue amar a Deus e ela não consegue amar também o seu próximo, porque esta expressão do amor não se enquadra na vida dela, porque o amor é se dar, é deixar o egoísmo de lado, enquanto que o egoísta, ele quer trazer, e quem ama quer dar. Então, por isso que aquelas características que nós mostramos aí, Paulo falando a Timóteo, mostra muito a realidade dos dias que vivemos também, elas exaltam exatamente isso, que o ser humano, quando ele se torna egoísta, ele quer viver para si próprio, ele próprio se basta, ele se ama, ele quer tudo para si. O outro é o problema do outro. Ele não se interessa por nada. Se ele não se interessa por amar a pessoa que está ao seu lado, ele nunca vai amar a Deus, porque ele é egoísta. E esse egoísmo, meus irmãos, tem afastado muitas pessoas da simplicidade do Evangelho de Cristo, da presença, da comunhão com o Senhor. Elas são egoístas, então por isso elas não se envolvem na obra do Senhor. Elas são egoístas e elas não servem. Elas não têm no coração delas o prazer de servir, porque são egoístas. Elas não abrem mão do seu conforto para estar envolvidas na obra do Senhor, de tal forma que qualquer situação que surja é um pretexto para ela deixar de congregar, como nós vimos hoje à noite, deixar de fazer a obra do Senhor, porque ela é egoísta. O egoísta, ele só busca os seus próprios interesses. É o que Paulo diz naquele texto, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
ele vai dizer, mas não usa seus interesses pessoais e tudo mais. Então são pessoas que não amam a Deus. Elas podem saber sobre Deus, mas Paulo enquadra todas essas pessoas aqui como inimigas da cruz de Cristo. São pessoas que, se não se arrependerem a tempo, o destino delas é a perdição. Embora estejam dentro das próprias igrejas, congreguem, foram batizadas, fazem coisas, mas elas não estão exercendo um amor verdadeiro, porque é o egoísmo, que o diabo implantou essa semente do egoísmo no coração delas, e elas agora só vivem para si próprias. João capítulo 8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto de João, ele demonstra aqui a personalidade, o caráter de Deus. Deus é amor. Tudo em Deus expressa o amor dele por cada um de nós. E este amor vai se manifestar então na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, meus irmãos, para que nós vivamos, portanto, não como inimigos da cruz de Cristo, mas como amigos de Deus, libertos da condenação, da perdição, libertos desse Deus do estômago que faz com que nós pensemos apenas em nos satisfazer a nós mesmos, desse orgulho de coisas vergonhosas que ocorrem na nossa vida, ao nosso redor, achar que tudo isso é normal. Vivem baseado nas coisas terríveis, que fez Paulo chorar por essas pessoas. São as mesmas coisas, e quando Jesus chega lá naquele monte, olha para Jerusalém, olha as pessoas indo de um lugar ao outro, correndo, ele diz o seguinte: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pidinhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Deus diz que Jesus ele chora em dois momentos que a Bíblia relata no Testamento: um na morte de Lázaro, e outro quando ele olha para as pessoas ali, correndo, interessadas apenas nos seus interesses pessoais, mas não queria compromisso com Jesus, não queria compromisso com Ele, não queria vida com Ele. Ele chora ao olhar para aquela cidade, porque ele sabia o que estava para acontecer. Nesse texto mesmo, lá ele diz o seguinte: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E como aquelas pessoas sofreram, quantas perseguições, quantas mortes desnecessárias se houvesse arrependimento. Meus queridos, precisamos acordar nessa realidade e deixar todas essas coisas que porventura nos afastam da cruz de Cristo. Através da cruz de Jesus, toda inimizade foi vencida por cada um de nós, diz a palavra de Deus, em Colossenses, capítulo 2. A cruz foi a ferramenta que Deus utilizou na morte de Jesus para salvar a cada um de nós. E nós precisamos entender que essa salvação é muito mais do que uma membresia de uma igreja, mas uma renúncia ou entrega da vida totalmente ao Senhor. A cruz de Cristo é muito mais do que um emblema que nós utilizemos como ornamento. E é disso que Jesus está falando, porque Jesus não está mais nessa cruz. Ele passou pela cruz, ele morreu ali naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está à direita do Pai,
para lhe interceder por cada um de nós, e deseja que haja em cada um de nós um arrependimento verdadeiro, se nós estamos vivendo como inimigos da cruz de Cristo. Na cruz, Jesus desfez toda a inimizade, para que você deixasse de ser inimigo da cruz de Cristo. Paulo diz em Colossenses que ele derrubou a barreira da separação. Aquilo que nos dividia nos separava, para que deixássemos esta inimizade e nos voltássemos a ser amigos de Jesus. E Jesus vai dizer isso aos seus discípulos da seguinte forma: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você só se torna amigo de Jesus, amigo da cruz de Cristo, quando você faz o que Ele manda. E a ordem dele é, diante do pecado, arrependimento. Deixar de lado todas essas características desse tempo, como a incredulidade, a carnalidade, o mundanismo. Deixar tudo isso, deixar todo o egoísmo, começar a viver hoje uma nova vida com Cristo, porque somente assim deixaremos de ser inimigos da cruz de Cristo e herdaremos o direito à nossa cidadania. No versículo 20 nos fala de Filipenses capítulo 3. Ela está nos céus, diante de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que você esteja preparado para esse momento, quando Jesus voltar, você possa receber esta cidadania celestial, de viver nesse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos dê graça para entender isso, meus queridos, e que a nossa vida seja transformada totalmente, a ponto de vivermos essa nova realidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, diante das verdades da Tua Palavra, das realidades do tempo que nós vivemos hoje, as coisas que nós enxergamos com os nossos olhos físicos, e coisas que entristecem tanto o Teu coração, e muito mais quando vê seus próprios filhos sendo atraídos por essas coisas. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de arrependimento, Deus. Que o Senhor possa nos receber, Deus, arrependidos, quebrantados, contritos, rendidos aos pés do Senhor. Que o Senhor nos permita, Deus, viver não como inimigos da cruz de Cristo, mas como cidadãos desse reino que está preparado para cada um de nós. Nos livra, Deus, de um mundo escravizador, um mundo que destrói, mas que nós estejamos com os nossos olhares sempre voltados para Jesus, que é o autor e o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé, para que, olhando para Jesus, nós não olhemos para as outras coisas que nos afastam do Senhor, mas encaminhemos firmes em direção a essa nossa cidadania, a esse nosso lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Abre o nosso coração para entendermos essas verdades, nos dê coragem para romper com as coisas que nos afastam do Senhor e vivermos uma nova vida com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, agradecemos e entregamos agora cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.